Muito bom dia! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo ao nosso programa, abrindo essa manhã de quarta-feira com bom humor, com alegria, com disposição, com tranquilidade, com vontade de aprender, com vontade de ter informação, com vontade de ter conteúdo e mais do que isso, muitas vezes com vontade de mudar. Se você acha que os seus hábitos, hoje a gente vai falar muito sobre hábitos alimentares. Se você acha que seus hábitos não estão 100%, você acha que ainda tem muita coisa para mudar, comece hoje. Para que deixar para amanhã? Já que hoje a gente acordou cedinho, está tomando seu café da manhã na companhia do Você Bonita, aproveite. Veja exatamente o que você vai ingerir. Pense bem antes de comer qualquer coisa, porque isso tudo pode ser revertido depois como alguma coisa ruim, né? De repente, não só engordar, ganhar peso, não, mas tem alimentos que a gente sabe que podem fazer mal para a nossa saúde. Então pense nisso, porque hoje a gente vai falar muito sobre hábitos alimentares. Só que quero começar o Você Bonita mandando muitos beijos. Eu tenho um beijo muito especial para uma aniversariante do dia, que é a Caroline, Carol, minha xará, claro, que é irmã da Fabi. A Fabi é uma grande fã do programa, uma fã que me acompanha já há algum tempo, que é um carinho só comigo, eu só tenho que agradecer a Fabi. E hoje é aniversário da Carol, irmã da Fabi. Então ela me pediu um parabéns especial e é claro que eu faço questão de mandar um parabéns especial para Carol. Tudo de bom, Carol, parabéns, muita felicidade, muitos anos de vida, muita saúde e continue assistindo Você Bonita com a sua irmã, viu? Fico muito feliz em ter sempre aí a sua companhia, a sua participação e pode ter certeza, não só no dia do seu aniversário, hoje sempre, que você sempre faça as escolhas certas, viu? Um beijo com muito carinho pra você. Mas tem um outro beijo especial, gente, esse eu tenho que mandar de qualquer jeito. Sabe quem nasceu nessa madrugada? A filha de um querido da nossa equipe, que é o Dudu. A Babi, filha do Dudu, nasceu nessa madrugada. Dudu, parabéns, querido. Um beijo pra você, pra Sara e pra Babi, que chegou. Ele falou que ela é linda, gordinha. Ai, tô louca pra conhecer. Um beijo enorme, parabéns e muita saúde pra você e pra toda a sua família agora com a chegada da Babi. Vamos marcar que eu quero ir na maternidade conhecer, tá? Beijão pra você. Mas Você Bonita é assim, né? Olha quanta coisa. A gente começa mandando beijo, a gente começa com alegria. E no segundo bloco também tem um papo imperdível. Você sabe exatamente o porquê a gente deve sempre escolher produtos que sejam específicos para a nossa pele? É importantíssima essa escolha. Porque se você passa um produto errado, que não é recomendado, que pode aumentar a oleosidade de uma pele oleosa, você pode ter tanto problema. Então, no segundo bloco, a gente vai te mostrar várias coisas. Eu até não conhecia tanto do assunto e a minha convidada, a hematologista Carolina, que já chegou, ela vai contar, na verdade, o porquê a gente deve utilizar o creme ou o gel, enfim, aqueles produtos que tem mais água, produtos que tem mais óleo, tudo isso no segundo bloco para a gente começar a preparar a pele para o verão que tá aí, né? Daqui a pouco a gente vai querer tomar sol, primavera já começa a esquentar um pouquinho, então não saia daí que a gente vai bater um papo muito legal sobre pele, que é imperdível. Mas agora a gente vai abrir o Você Bonita desta quarta-feira com um outro assunto que eu achei o máximo. Eu falei já na abertura que a gente vai falar muito hoje sobre hábitos alimentares. Como é o seu hábito alimentar? Você acha que você tem cumprido aí com a sua expectativa? Tem se alimentado da maneira correta? E você que tem filho, que tem nenê, que tem bebê, será que você tem se mostrado um ótimo exemplo para o seu filho? Pois é, a gente vai falar agora da importância dos hábitos, dos melhores hábitos alimentares, para a gente conseguir melhorar não só a alimentação da criançada, mas também o nosso hábito. E para contar sobre esse assunto, vem a primeira vez ao programa a doutora Mara Cristina Miranda, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme recebê-la. Já batemos muito papo antes do programa começar. Não, porque eu falo mesmo, sabe? Ai, meu Deus, eu falo demais. Então, antes de começar o programa, durante o programa, quando acaba o programa, às vezes a gente começa ainda, falando, né? E eu achei a ideia muito legal, adorei a proposta que você trouxe para o programa hoje. E eu queria iniciar o nosso papo te perguntando o seguinte. A gente sabe que faz toda a diferença quando a gente tem hábitos alimentares saudáveis e que a gente pode ser exemplo, tanto para as crianças quanto para outras pessoas. Mas o que você acredita que seja essencial para a gente começar um hábito saudável? Porque eu acho que a mudança é o mais difícil. Exato. Por onde a gente começa, Mara? Bom, a primeira coisa e mais importante é a escolha dos alimentos. Tá. Primeiro a gente pode começar escolhendo alimentos orgânicos.
Certo. O que são os alimentos orgânicos? São aqueles livres de agrotóxicos, livres de pesticidas, que tem hoje já comprovado um teor de minerais e vitaminas muito maior que os alimentos convencionais. Certo. Então, esse é um primeiro grande passo para a mudança dos hábitos alimentares. Então, escolher alimentos orgânicos. E como você citou agora no início, hoje a gente tem aqui uma série de alimentos orgânicos, não só o alface. Exatamente. Hoje a gente encontra todos os legumes, verduras, carnes também, né? Carnes, olha aí, arroz, feijão, aveia. Ah, e aqui também é orgânico? Tudo aqui é orgânico nessa mesa. Olha que legal. Temos macarrão, todo tipo de alimento. Tá. Hoje, nós vamos da agricultura até a industrialização com alimentos orgânicos. Isso já está disponível no mercado. E às vezes a gente fala, mas ele é mais caro. É um pouquinho só mais caro. Compensa pela quantidade de benefícios, né? Sem dúvida nenhuma. Quais são eles a longo prazo, pelo consumo uma vida toda? Bom, só o fato de você não ingerir agrotóxicos ou nas carnes, a medicação que hoje os animais têm que ter, isso já é um grande benefício. Nós percebemos que crianças alimentadas com os orgânicos, elas têm um teor de vitaminas, minerais muito maior no seu organismo, né? Então, isso é muito importante para a alimentação. E sem contar que o sabor do alimento orgânico, ele é diferente. Né? Se você experimentar a alface convencional com a alface orgânica, a gente sente uma diferença violenta. Tanto o carne, o arroz, o feijão, a aveia, os alimentos integrais, né? Olha. Todos eles têm uma diferença muito grande de sabor. Então, tendo essa diferença em sabor, você começa também uma mudança dos hábitos, né? Uma das coisas mais importantes de hábitos alimentares é a introdução de diversos sabores, né? A palatabilidade, o estímulo disso. A gente percebe hoje que algumas crianças, que depois adolescentes e adultos, não experimentam. É verdade. Não experimentam porque nunca tiveram uma gama de alimentos oferecidos. E já dizem que não gostam, né? Sem experimentar, Exato. já posso assinar isso lá e eu não quero comer isso não. E muitas vezes porque isso não foi introduzido, então, nessa fase de quantos anos? A partir dos 2 anos, a partir de 1 aninho? Pois é, mais cedo ainda, Mais um cedo pouco, ainda? Carol. Pois é. Com menos de 1 ano já dá para introduzir, então, diferentes tipos de sabor? Sem dúvida nenhuma. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a gente deve amamentar até o 6º mês. Certo. A partir daí, a introdução de frutas e das sopinhas. Nós precisamos ter nessas sopinhas, né, e as frutas, os mais diferentes alimentos. Tá. Se a gente for pensar numa sopinha, não pode ser com um único tipo de alimento. A gente tem que ter lá os legumes, as folhas, o cereal, a parte principal, que é a proteína também, né? Tá. E essa mistura de alimentos faz com que a criança comece a desenvolver os seus hábitos alimentares. Desde os 6 meses, começa o desenvolvimento do hábito alimentar. Olha que bacana. É muito interessante porque a criança que é amamentada já tem diferentes sabores, né? Pelo próprio leite materno. E quando a gente introduz, se for com alimento orgânico, melhor ainda, os diversos alimentos, essas crianças vão ter, na fase adulta, maior possibilidade de ingestão dos diferentes alimentos. Hoje a gente tem uma questão muito importante que é, a criança não gosta. Às vezes o pai, a mãe oferece uma única vez um alimento e é dito que a criança não gosta, não comeu, não gostou, tem alergia ou tem aversão. Como tem que ser feito então? Nós precisamos, Carol, oferecer no mínimo de 8 a 10 vezes o mesmo alimento. Entendi. Para daí então dizer que a criança não gosta. Né? Então a gente pode estar dando uma enganadinha. Quando é bem pequenininha, dá para enganar um pouquinho. Dá para enganar. Não é? Misturar. Oferece de diferentes formas. Coloca de recheio, né? escondidinho. Exatamente. Então isso é o que a gente tem que priorizar. Exato. Para iniciar um hábito importante na vida da criança. Exatamente. Agora, Mara, e os pais que não têm esse hábito?
que não fazem isso todos os dias, nem para eles. Como que eles conseguem ensinar? Ou, melhor, né? Como eles conseguem mudar? Porque eu acho que não adianta só também querer passar os melhores hábitos para os filhos e não ser um exemplo. E não ser exemplo. Né? Aí não tem graça. A gente precisa sempre partir do princípio, Carol, que os pais são os exemplos. São os formadores do hábito alimentar das crianças. Então, se nós temos pais que não comem alface, como que ele vira e fala, meu filho não come? Não vai comer, ele nunca viu você comendo, né? Então, é de extrema importância que os pais, primeiro, comecem a mudar. Procurem um nutricionista, certo, né? Tentem fazer essa mudança devagar, vá introduzindo os alimentos. O que não pode é o pai, a mãe dizer para a criança, né? Isso é ruim. Nunca mais a criança vai comer. Não pode mesmo. Exatamente. A criança nem pode ouvir que os pais não gostam de certo alimento. Então. A gente percebe que às vezes chega na fase adulta e aí a pessoa fala, não como frango. Mas por que você não come frango de jeito nenhum? Porque meu pai não comia, minha mãe não comia. Obviamente não vai comer também. Certo. Então, o hábito alimentar é uma repetição. Nós precisamos oferecer diversas vezes para que a criança tenha o hábito, forme o hábito de consumir. E a gente peça sozinha, né? Exatamente. Mamãe, quero tal coisa, né? A criança alimentada com diversos sabores, ela vai chegar na adolescência escolhendo, sim, frutas, legumes, verduras, né? Isso é possível. Olha que fantástico. Não é de outro mundo. Até porque, Mara, eu ia até comentar isso com você. A gente sabe várias vezes aqui no programa, a gente já conversou sobre isso, que a sociedade tem aumentado e muito o número de obesos. Exato. E as crianças, então, nem se fala, tem aumentado ainda mais, né? Exato. O número de crianças obesas. Isso é inadmissível. Isso é muito sério. Então, eu acho que o primeiro passo está aqui. E aí você trouxe uma sugestão que eu achei muito legal, que são as papinhas, que a Mara vai até dar uma dica como que você pode fazer em casa. Aqui é o início, então, quando é bem pequenininho. Isso. Que a gente, aqui de de que idade, então? A partir aqui de a partir de 6 meses. Então, a partir de 6 meses, qual é a opção que você escolheu? O que tem nessa papinha? Aqui nós temos legumes, carne e folhas. Olha que legal. E tudo orgânico. Tudo orgânico, ponto principal, tudo orgânico. Depois de uma papinha, a gente pode oferecer, depois de uma sopinha, a gente pode oferecer uma papinha de fruta. Aqui, Carol, a gente tem uma papinha de frutas combinadas. Então, eu tenho melancia, banana e maçã aí. Tá. E não tem açúcar, é o açúcar da fruta. Nada de açúcar. Que é importante também tirar esse açúcar da criança. Tirar, exatamente. Tá. Outra coisa importante, quando a gente for fazer a papinha ou a sopinha do bebê, nós não podemos usar um excesso de sal, né, Carol? A gente nem pode usar o açúcar, muito menos o sal. Perfeito. É bem... Porque também é desde pequeno, você sente o sabor do sal. Exato. Vicia, você acaba gostando e aí quando cresce gosta do sal, né? Exatamente. Entendi. Aqui, a partir de 8 meses, quando a criança já está comendo com pedacinhos de alimentos. Olha só que gostoso. Muito, eu adoro. Por favor, Lilzinha, Camininha, alguém pode pegar uma colher para mim? Eu quero experimentar. Eu gostei. Isso é tudo de bom. Mas antes da gente falar um pouquinho mais, obrigada, Lilzinha. Ai, adoro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente tem aí os legumes orgânicos, folhas orgânicas e tal, que a gente vai colocar o alimento, vai cozinhar o alimento, a gente perde as propriedades assim como os que não são orgânicos? Ou perdemos menos? Perdemos menos. Toda vez que nós vamos cozinhar, Carol, é importante que tenha pouca água. Gostoso. Isso é muito bom. Nossa, uma delícia. Que a gente tenha pouquíssima água, né? Para que todas as vitaminas e minerais fiquem aí. Tá. Então você percebe que o alimento aí, ele está bem cozido, está úmido, é o que concentra as vitaminas e minerais. Então, nós vamos perder pouco. Cozinhar com pouca água. Isso, exatamente. Aí tá o segredo. E usar a água, nunca descartar a água de cozimento. Bater no liquidificador com essa água. Com tudo isso. Nossa, mas isso aqui ficou muito bom. Então o que tem aqui? Aí nós temos cenoura, folhas, frango. E as folhas entram então também? Entram desde o início, é importante as fibras, né, na alimentação da criança. E quem quer fazer em casa então, como você fez aqui, é só bater no liquidificador? Isso, aqui essa a gente bate no liquidificador e essa a gente só processa. Porque a partir de 8 meses tem que ter os pedacinhos para a criança começar a estimular a mastigação.
Olha que legal! Dos 8 meses, então? A partir dos 8 meses é só processadinha para que tenha todos os pedacinhos e force para estimulação. Exatamente. Gente, isso aqui é uma delícia. Isso eu vou fazer um dia aqui no programa, eu acho o máximo. Não, e é super leve, light, não vai nada de óleo, exatamente, de azeite, enfim, manteiga. O azeite é orgânico, é um azeite de girassol. Pode usar um pouquinho de azeite, então? Exatamente. Orgânico também. Olha, temos também tem tudo da linha orgânica. Gostei disso. E depois dos 8 meses a gente vai... Isso. Aí aqui a gente tem uma refeiçãozinha completa, como a gente fala, né? Tá. Nós temos aí um macarrão com franguinho, com legumes, tem cenoura. Nossa, parece uma maionese. Pois é. Mas não é uma maionese. Não se engana, maionese não pode. Qual é o objetivo? Né? Que a gente possa oferecer numa única refeição para a criança todos as fontes, né, os grupos de alimentos diferentes. Tá. Então a gente tem a proteína, tem o carboidrato que é o macarrão, tem os legumes, né, e as folhas. E aí bate também ou processa nesse não, caso? Esse aqui não. Esse é cortado em pedacinho e é só misturado. Essa aparência é por conta de ricota também que a gente adiciona. Opa, vou experimentar esse também, então. Tem ricota esse também. Que delícia, hein? Vamos ver, então. E por que eu estou experimentando? Para mostrar que você, papai, você, mamãe que está assistindo o programa, também tem que fazer a mesma coisa. Exatamente. Se você não está acostumado a comer, você vai lá e experimenta. Fala, não, mas não é que é bom mesmo? E aí já serve para o filho, porque ele vai te ver comendo e vai falar, eu quero experimentar isso que a mamãe está comendo. Exato. Se você pedir um hambúrguer numa lanchonete e levar a criança, e refrigerante, hein? Vamos falar do refrigerante? Então, porque eu tenho ouvido tantas mães reclamarem assim, eu não dou refrigerante para o meu filho, mas aí o dia que ele fica na casa da vovó, ou o dia que ele sai com a titia, ele toma o refrigerante. E aí? Isso é outro perigo, né? Então, o que a gente precisa sempre pensar, né? A gente não precisa tirar o refrigerante, nunca mais a criança experimentar isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é que o refrigerante seja oferecido esporadicamente, em situações, né, diferentes. Em uma festa, o que hoje nós temos de problema é que o refrigerante está lá, de segunda a segunda na mesa, no almoço e no jantar. É verdade. Né? Então, isso a gente precisa mudar. A mesma coisa que a introdução dos famosos sanduíches, né? Quem leva a criança são os papais, né? As crianças não vão sozinhas para a lanchonete, exatamente. Né? A gente entra na lanchonete, tem um monte de criança, mas quem levou foi o papai. Então tem outras opções que a gente pode oferecer para a criança. Oferecer sempre, na questão do refrigerante, em substituição, o suco de frutas, tá? Sempre sem açúcar. A criança precisa saborear a fruta, né? O gostinho da frutinha mesmo, tá? Então não tem isso de, mas é ácido, é isso, é aquilo. Se a gente se acostumar, a gente vai conseguir consumir sem o açúcar. E não vai fazer mal, pelo contrário. De jeito vai nenhum, acostumar, inclusive, o organismo melhor. Com até um pouco de acidez da fruta. Exatamente. Quando a gente deve deixar a criança experimentar um pouquinho deste mundo gorduroso que a gente sabe que não faz bem, mas que de vez em quando pode ser bem-vindo? Quando é a hora, quando é o momento para a criança não achar que ela deve consumir aquilo com frequência? A gente costuma dizer que até os 4 anos, quanto mais você conseguir segurar, melhor é, né? A criança ainda está num mundo onde a gente consegue oferecer e ela aceitar aquilo que a gente está oferecendo. Então, tentar segurar ao máximo isso. A partir dos 4 anos, esporadicamente, a criança pode estar recebendo, né? Está sendo ofertado isso para a criança. Tá? Uma coisa que é muito importante, Carol, e vale a pena a gente falar também, é sobre o hábito do horário da refeição. Com certeza, né? Porque senão vira aí uma loucura, né? Cada dia a criança come num horário e ela já nem sabe mais. Então, desde bebê, a gente tem que acostumar, habituar a criança aos horários, né? Então, é importante que a criança faça todas as refeições. Que essas refeições não sejam feitas em frente à televisão, que é o que mais acontece, né? A gente oferece sempre para a criança, acha que está fazendo um grande negócio, porque a criança vai comer mais. Não vai. Ela vai se dispersar e não vai prestar atenção no que ela está comendo. Nós temos aí uma sinalização lá dentro da nossa cabecinha da saciedade. Então, toda vez que a gente está prestando atenção no que nós estamos comendo, vai ter uma sinalização, pode parar que já está bom, já estou satisfeito.
Quando a gente está prestando atenção em outra coisa, na televisão, mesmo no computador, às vezes a gente senta no computador e vai trabalhando e vai comendo. Isso serve para os pais também, né? Sem dúvida nenhuma, isso é um grande erro. Nós devemos comer prestando atenção naquilo que a gente está comendo. Porque aí a gente dispersa a atenção e esse aviso da saciedade desaparece? Ele desaparece, porque por mais que ele tente te avisar, para que eu já estou satisfeito, você está prestando atenção em outras coisas. Olha que legal. E não presta atenção nos teus sinais, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que fazer a alimentação prestando atenção naquilo que a gente come. Né? Se você sentar com um prato enorme e estiver trabalhando, você vai comer tudo aquilo, vai virar e falar, ué, será que eu comi hoje? É verdade. Você não prestou atenção. O que comeu, o que tinha naquele prato. Exato. Fantástico isso, Mara. O assunto está muito bom. Ai, tá acabando, mas eu vou fazer mais uma perguntinha. Já que a gente está falando dos orgânicos, que a gente introduziu os orgânicos no início dessa pauta, aqui a gente tem uma mesa só de orgânicos. Vamos mostrar, então, a diferença dos orgânicos. Claro que assim, como a gente conversou antes de entrar no ar, a gente só vai saber se o produto é orgânico quando ele tem o certificado ali. E a gente tem que acreditar porque ele passou por uma aprovação. Isso, exatamente. Né? Mas, não tendo, aí não tem como saber. Mas o que você pode estar atento é, primeira coisa, o tamanho, né? Isso. Ele é pequenininho, porque o outro ele tem, injetam adubos, né? Tem lá os agrotóxicos, tudo isso vai ajudar a crescer. Ó, o tomatinho, que bonitinho. Gente, olha isso, a bananinha, olha. Não tem nada de agrotóxico, olha que bacana. Olha a cor nossa, o alface eu fico impressionada. É outra cor. Verde, verdinho, aquele verde bem, bem lindo mesmo, que você vê que é super natural, olha que lindo. Então é mais ou menos assim que a gente pode apreciar esses alimentos e depois comprovar com o certificado que eles são orgânicos. Exato, a legislação brasileira realmente exige essa certificação, então todo produto orgânico, ele tem o selo de orgânico no Brasil, no Brasil. Exatamente. Muito bom, gente, amei, é tão bom, porque eu acho que a gente não falou só para as crianças, a gente está falando para os adultos e com certeza vocês entenderam, né? Estar com hábitos errados, hábitos que não vão trazer benefício nenhum e absolutamente nada de bom para a sua vida e para o seu dia a dia, não levam a nada. Você vai engolir ali a comida, acabou. E é um prazer tão bom, o prazer de comer, de aquilo que você falou, saborear, prestar atenção no que tem no prato. E mais do que isso, claro que a gente sabe que os alimentos mais saudáveis muitas vezes não são os mais gostosos. Mas se a gente treinar o nosso cérebro, o nosso paladar a gostar... que coisa boa. Não é isso, Mara? Exatamente, é isso mesmo. Quero te agradecer muito obrigada. Foi ótimo, adorei as opções. Tenho certeza que o pessoal de casa vai fazer. Pode fazer, porque é uma delícia. Aprovadíssimo, eu amei. E qualquer dia você pode vir fazer aqui no programa. Às sextas-feiras a gente tem as receitas light. Vamos combinar um dia de fazer uma papinha para criança? Vamos sim. Com uma sobremesinha também, com orgânicos? Gostei da ideia. Te convido a voltar, viu? Muito obrigada. Eu vou passar para vocês o contato da doutora Mara, para quem gostou dessa explicação do trabalho. Lá você vai encontrar também muitas outras coisas. O site é o www.emporiodapapinha.com.br. Achei tão interessante. www.emporiodapapinha.com.br. Vale a pena a sua visita. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Adorei. Volte sempre. Com certeza. Muito bom o nosso papo. Tchau, obrigada. Olha, impressionante como quando a gente consegue acertar, não só na nossa alimentação, mas acho que principalmente acertar com a nossa consciência. Quando a gente faz coisas certas, a consciência não fica mais tranquila? A minha fica. Então eu acho que vale a pena. Pense bem no papo que a gente teve no primeiro bloco, mas não saia daí, porque na volta, o assunto vai ser muito bom. A gente vai falar sobre os benefícios de você oferecer para a sua pele exatamente o que ela precisa. Então, se você tem uma pele oleosa, você não pode aumentar a oleosidade da sua pele. Então, tem que prestar muita atenção, senão você vai ter problemas. Vai ser um papo sobre pele imperdível. 2 minutinhos, não sai daí.